Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 ao 19. E assim diz a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno e Pai amável, louvamos o teu nome, Senhor Deus, pela riqueza da tua palavra, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pela união, Senhor Deus, da tua igreja, Pai. Agora nós o rogamos, Pai, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra o para entendermos e absolvermos sobre nossas vidas, através da tua palavra. Usa o teu servo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados irmãos. O tema do sermão desta manhã é as características da fé verdadeira. O tema é as características da fé verdadeira. Você já parou para pensar como reagiria se estivesse no lugar dos 10 leprosos? Já parou para se colocar no lugar daqueles 10? Imagine viver afastado da família, proibido de entrar no templo, obrigado a gritar impuro para que ninguém se aproximasse. Assim era a lepra no mundo bíblico. Não apenas doença, mas uma sentença de morte em vida. E é nesse caminho de dor que Jesus aparece. Lucas nos diz que ele estava a caminho de Jerusalém. E cada passo nessa viagem é um passo para a cruz. Essa não é apenas uma caminhada geográfica, meus amados irmãos. É o itinerário teológico do Evangelho. Entre Samaria e Galileia, uma terra de fronteiras e tensões. 10 homens se aproximam, mas de longe, distantes, porque a lei os mantinha separados. Eles levantam a voz, gritando: Jesus, tem misericórdia de nós. E essa expressão ecoa os salmos de súplica e prepara o que veremos logo adiante. Um cego em Jericó clamando a mesma coisa. Isso está registrado no capítulo 18, versículo 38. Um cobrador de impostos, chamado Zaqueu, transformado pela visita da graça de Jesus, e isso está registrado no capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E o que temos aqui é o início de um bloco em que Lucas mostra como a fé, a gratidão e a salvação se encontram no caminho de Jesus rumo à sua cruz. Mas há um problema aqui. Todos foram purificados, mas apenas um voltou.
A cena aparentemente simples expõe o coração humano diante da graça de Deus. Deus concede bênçãos a muitos, mas somente aqueles que retornam a Cristo em fé e adoração conhecem a salvação que vem de Cristo. O que, afinal, mostra que a fé é realmente uma fé verdadeira. A fé verdadeira se reconhece por características. E à luz do texto bíblico que acabamos de ler, a primeira característica fundamental é esta. A primeira característica fundamental é que a fé obedece antes de ver. A primeira característica fundamental de uma fé verdadeira é que a fé obedece antes de ver. Leamos os versículos 11 ao 18. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, 11 ao 14, e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Repare como começa a cena. Jesus está a caminho de Jerusalém. Como eu disse, cada passo de Jesus aponta para a sua cruz. Ao entrar numa aldeia, 10 homens leprosos o avistam e de longe, por causa da lepra, gritam. A lei exigia isso, que eles ficassem distantes. Eles viviam apartados, sem culto e sem comunhão com o seu próximo. Eles levantam a voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Não pedem direitos, não rogam direitos, mas recebem compaixão. E Jesus nos surpreende. Ao ouvir o clamor dos 10 leprosos, ao invés de dizer algo terapêutico, Jesus nos surpreende ao dizer: então, vão e se apresentem aos sacerdotes. E eles ainda estão feridos, ainda estão leprosos, estão cheios de marcas provocados pela doença. Mas vão obedecendo ao mandato de Jesus, vão e se apresentam aos sacerdotes. Esta cena não está solta no meio do Evangelho de Lucas. Antes dela, Jesus ensinou sobre fé humilde e serviço sem barganha. Em seguida, ensinou sobre o reino que já está presente por meio de Jesus. Em seguida, mostrará às pessoas que pedem misericórdia e passam a ver e seguir. Deus tem poder. O que Jesus está tentando e querendo nos ensinar nesta manhã é que a sua palavra tem poder. E no caminho, Deus faz o que ninguém podia fazer. É no caminho. A fé verdadeira anda sem ver. E este é o padrão das Escrituras. Vejam, Abraão saiu sem um mapa. Israel pôs o pé no Jordão antes de as águas se abrirem. Naamã mergulhou 7 vezes antes de ver sua pele nova. Os servos encheram as talhas de vinho antes de contemplar o milagre. Pedro lançou as redes porque o Senhor disse. O cego lavou-se e só então enxergou. A fé confia na voz de Deus e descobre no caminho que a graça de Deus já ia junto. Todos os 10 leprosos obedeceram e todos foram purificados. No caminho, antes de se apresentarem aos sacerdotes. Isso é bondade de Deus derramada, e bondade de Deus derramada até mesmo em corações ingratos.
mas nem todos foram salvos. A fé que apenas recebe o presente não é a fé que volta para o presenteador. E é isso que veremos adiante. Por que obedecer quando ainda não vemos? Por que obedecer à voz de Cristo quando ainda não vemos? Porque é Jesus quem fala. É Jesus, aquele que subiu até a Jerusalém por nós, carregou a nossa culpa e venceu a morte. Sua palavra cria o que ordena. Agostinho expressa isso dizendo que Deus não está em procura do seu amor, Deus simplesmente cria o objeto do seu amor. Deus não está à procura de um amor para amar. Ele simplesmente, poderosamente o cria. E você? Qual é o primeiro passo que você precisa dar hoje? O que você precisa fazer para primeiro obedecer a Jesus e só então ver? Perdoar, confessar, se arrepender, restaurar aquela aliança que você quebrou, se calar mais, talvez excluir as suas redes sociais, bloquear alguém ou ligar para alguém. Qual é o primeiro passo que Deus tem te falado nesta manhã? O que Deus quer de você? Dê o primeiro passo. Obedeça antes de ver, em nome de Jesus. Mas ainda há uma segunda verdade fundamental para distinguirmos uma fé verdadeira. E a segunda verdade é que a fé verdadeira é aquela que glorifica a Deus. A fé verdadeira é aquela que glorifica a Deus. Leamos os versículos 15 ao 18. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aqui está o coração de Jesus. 10 receberam a graça, mas só um voltou. E voltou de modo público, gritando em alta voz, como quem faz culto ao Senhor em praça pública. Percebam a expressão de gratidão de um coração grato. Onde estiver, é culto ao Senhor. Onde o grato está, ele faz culto ao Senhor. E não foi diferente com o estrangeiro. Mas o que nos surpreende é o apontamento de Jesus. Este era samaritano. Historicamente, vocês sabem, os samaritanos eram vistos como estrangeiros, e não apenas estrangeiros, mas homens impuros. Apesar de primos, não eram considerados irmãos. É ele quem presta o culto verdadeiro a Deus, aos pés de Cristo. O Evangelho de Lucas enfatiza que glorificar a Deus aqui e agradecer a Jesus são as mesmas coisas. O louvor a Deus passa necessariamente por Jesus. A gratidão se torna, assim, um critério da fé autêntica. Para a Bíblia, a ingratidão não é só uma forma de fraqueza. Contrapondo o que Johann Goethe disse há um tempo atrás. Johann Goethe disse uma frase que ficou na memória da literatura: a ingratidão é uma forma de fraqueza. Jamais conheci um homem de valor que fosse grato.
Mas o que a Bíblia diz é que a ingratidão não é apenas uma forma de fraqueza, mas é uma evidência da não eleição. O verbo voltou do samaritano, aqui em Lucas, indica que não é apenas um movimento físico, mas um retorno teológico, quase uma conversão. É a mesma palavra usada em Atos, capítulo 8, para designar que todos os povos voltariam a Cristo. O contrário da glorificação a Deus é a ingratidão. A ingratidão é o traço do coração caído. Paulo diz que a raiz de toda idolatria é a ingratidão. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 21, quando o apóstolo Paulo diz: não dar glória a Deus, nem lhe render graças. Os 9, ainda que beneficiados, encarnam essa mesma ingratidão, o oposto do evangelho de Cristo, que nos restaura para a vocação de glorificar a Deus e viver em gratidão. É como um jovem que recebeu um transplante de coração. E meses depois escreveu à família do doador agradecendo. Então a mãe respondeu com um pedido estranho: deixa-me ver. Eu quero colocar o meu ouvido no seu coração para ouvir as batidas que batiam no peito do meu filho. O jovem então atende o pedido. Ela se aproxima, ouve o coração do filho batendo no peito daquele rapaz e cai em lágrimas. Naquele momento, o jovem entende: eu não recebi apenas um órgão, eu recebi algo muito maior. Alguém morreu para que eu possa viver. Minha vida nova não é para seguir adiante como se nada tivesse acontecido, mas é para honrar quem me deu a vida. É isso que acontece em Lucas 17. 9 seguem com o coração no peito, mas apenas um volta a encontrar o doador. O samaritano se prostra aos pés de Jesus em sua gratidão e o adora. Jesus não é apenas aquele que dá dons, ele é o próprio dom. No Evangelho, todo milagre aponta para a dádiva do amor. Todo milagre aponta para Cristo Jesus, o próprio Cristo que na cruz se deu a nós. Voltar a Ele e reconhecer que a salvação não está em presentes passageiros, mas em sua pessoa e obra. Quem volta, encontra mais que cura. Quem volta, encontra a vida eterna. A verdadeira fé não para no presente recebido. Ela volta-se para Cristo em adoração. O Catecismo de Westminster nos lembra que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Na prática, nossa vida deve ser um constante retorno a Cristo, um constante se arrepender, um constante se submeter, um constante orar, um constante glorificar a Cristo. Hoje, o nosso culto é este voltar. Aqui nos arrependemos, aqui ofertamos e aqui oramos. Ou seja, glorificar a Deus não é algo frio, mas uma alegria suprema, viver de modo que a nossa gratidão se torne prazer em Deus. E você? Talvez você tenha recebido bênçãos, respostas, livramentos e milagres, mas o que Deus espera não é apenas que você siga a vida depois de beneficiado. O que Deus espera é que você volte em culto, volte em obediência, volte em reconhecimento de que Jesus é a fonte de toda a graça
e glorifique a Deus, em nome de Jesus. A segunda característica fundamental da fé verdadeira é que ela sempre glorifica a Deus. Mas há uma terceira verdade, a última verdade deste texto. À luz do texto bíblico, a última característica fundamental é esta: é que ela recebe a salvação. A fé verdadeira recebe a salvação. Leamos o versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui está o clímax do relato. O samaritano não apenas foi purificado como os outros, mas ouviu do próprio Cristo: a tua fé te salvou. E é fundamental distinguir: todos receberam misericórdia, mas só um recebeu salvação. E a diferença entre a bondade ampla de Deus e a graça especial que regenera, cria fé e une o pecador a Cristo é decisiva. A graça comum não remove o pecado, a culpa do pecado. A graça comum não comunica a vida nova, ela não salva. Somente a graça especial de Cristo pode salvar. Perceba também que a expressão de Jesus não exalta a fé como mérito humano, mas como instrumento de salvação concedida por Deus. O verbo aqui, salvar, destaca um ato com efeitos duradouros. Em todo o Evangelho de Lucas, essa fórmula, a tua fé te salvou, não descreve o esforço humano, mas a obra de Deus aplicada pela fé como o dom que vem de Cristo. A fé humana não é a causa da salvação, mas apenas o meio pelo qual recebemos o dom de Deus. Ser declarado puro era um papel do sacerdote. Mas aqui Jesus declara algo muito maior: a salvação que há nele. O bem supremo. O estrangeiro rejeitado recebe a bênção suprema. Quem seria barrado no templo de Jerusalém, agora é recebido pelo verdadeiro templo, Jesus Cristo. Vejam que ironia. Desde o Antigo Testamento, Deus prometeu que a sua salvação alcançaria os povos desta terra. O retorno do samaritano cumpre esse objetivo. Ele é a primícia da missão universal de Cristo. Em Atos, capítulo 8, relata bem isso. Os 9 curados lembram a humanidade ingrata. O samaritano representa o eleito que volta. Pasmem vocês. Essa cena é uma sombra do que Cristo realizaria em Jerusalém. Lá na cruz, ele não apenas curaria, mas salvaria de modo definitivo, de uma vez por todas. O sacrifício perfeito substitui qualquer rito da antiga lei. É por causa da cruz que Jesus pode dizer: a tua fé te salvou, vai em paz. Lembre-se de Agostinho, o grande teólogo do passado. Ele recebeu muitas bênçãos de Deus ao longo da juventude, mas vivia perdido em pecados, até que pela graça ouviu a palavra e voltou-se para Cristo. No livro Confissões, ele testemunha isso e diz: inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Assim também foi com o samaritano. Curado no corpo, só encontrou descanso quando voltou aos pés de Cristo. Que beleza é o Evangelho de Jesus, não é mesmo? Você apenas recebeu bênçãos de Cristo ou já recebeu Cristo como a sua maior bênção? Muitos param na cura, no emprego, no livramento, poucos voltam para os pés de Jesus. Não basta ser beneficiado,
É preciso ser salvo, amado irmão. Para crentes, volte hoje, outra vez, aos pés de Cristo. Se derrame hoje, mais uma vez, como você se derramou quando Cristo o alcançou. Mas para os não crentes, hoje, dia do Senhor, é dia de vir, confessar seus pecados e crer que Jesus é o Senhor das suas vidas. A terceira característica da fé é que ela recebe Cristo e nele recebe a vida eterna de volta. Para concluir, Lucas nos levou passo a passo pelo caminho para Jerusalém. À sombra da cruz, vimos três características fundamentais da fé verdadeira. Primeiro, a fé que obedece antes de ver, onde a voz do Senhor ecoa, nasce uma fé obediente, e essa obediência, longe de ser moeda de troca, é fruto da iniciativa misericordiosa do nosso Senhor. A segunda verdade é que a fé glorifica a Deus. Dar glória a Deus e agradecer a Jesus são as mesmas coisas. O fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar alegria nele por toda a eternidade. Terceiro, a fé que recebe a salvação em Cristo não é uma fé que exige méritos, mas é uma fé que se ergue. É mão vazia que recebe. E quando recebe, levanta-se em gratidão e segue em adoração. Testemunho evangélico para o mundo. Então, o que o Espírito Santo de Deus nos pede hoje? Parem de medir a vida cristã por benefícios recebidos. É mentira do diabo acreditar que quanto mais você possui, mais aceito você é. É muito possível possuir muito e ainda assim estar perdido neste mundo. Segundo, façam do culto a vossa resposta primeira e não a última. Adore a Deus em todo o tempo e não apenas quando receber bênçãos. Sejam conhecidos por aqueles que adoram a Cristo e não por aqueles que somente pedem e pedem e pedem e pedem e pedem e pedem. Sejam reconhecidos por aqueles que louvam e são agradecidos a Deus por tudo. E não como aqueles insatisfeitos diante de Cristo. Abram suas panelinhas ao estrangeiro. Abram. Amados irmãos, o texto nos constrange. Deus muitas vezes desperta a resposta certa onde menos esperamos. A graça de Deus é uma graça surpreendente e pode alcançar as pessoas mais improváveis deste mundo. Podemos aqui receber gente improvável. E Deus ama realizar sua boa obra a gente improvável, porque para Deus não há nada impossível. Ele pode quebrantar os mais duros corações, e Ele pode converter qualquer pessoa. Abram suas panelinhas, abram seus grupos e recebam os salvos com hospitalidade e ternura, como quem recebe alguém da sua própria família. Igreja não é lugar de sectarismo, é lugar de família. Todo salvo é um irmão na fé, e todo irmão na fé é alguém da nossa família. Por último, vivam enviados. Quem se levanta ao ouvir, a tua fé te salvou, não fica parado, é evidente. A mesma voz que nos levanta é a que nos envia ao bairro, à cidade e às Samarias do nosso tempo. Vivam enviados.
O retorno do samaritano antecipa a grande multidão de todas as tribos, povos e línguas, proclamando em alta voz a salvação do nosso Deus e do Cordeiro, assim como o samaritano foi erguido para uma nova vida diante de Cristo, também nós, a sua igreja, seremos erguidos no último dia, chamados à mesa do banquete do Cordeiro. Hoje, o culto da nossa igreja é ensaio dessa liturgia final. A nossa gratidão de hoje é penhor da adoração futura, e a cada passo no caminho é preparação para Jerusalém celestial. E você, amado irmão, amada irmã, onde está nessa história? Onde está? Você está entre os 9 que seguiram adiante, abençoados com a cura, mas não voltaram para reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador? Hoje, à luz da cruz, receba o Senhor. Curve-se em gratidão. Em Cristo, Deus nos vê, nos purifica, nos recebe em adoração e nos salva. Terminemos como o samaritano, aquele homem rejeitado, agora é um exemplo de fé a nós. Terminemos como o samaritano, com o rosto em terra, com clamor no coração e desespero diante de Cristo. E ao nos levantarmos, saiamos pelo mesmo caminho, com esta certeza gravada na alma. Quem volta a Cristo em gratidão, volta para casa salvo e vai ao mundo enviado. Certa vez, um bom homem, porém não salvo, foi surpreendido pela notícia amarga: um câncer em estágio avançado no cérebro, um glioblastoma em estágio nível 4. Novo, com apenas 53 anos de idade, e casado com 2 filhos, orou ao Senhor desesperadamente antes da cirurgia, apesar da sua pobre condição espiritual. Então ele disse assim: Senhor, me salva, me cura, em nome de Deus. Percebam a falta de intimidade com a literatura bíblica. Ao invés de dizer em nome de Jesus, disse, como alguém desconhecedor das verdades do Evangelho, em nome de Deus. Não estava errado, mas é estranho aos nossos ouvidos, não é verdade? Cerca de 8 horas da cirurgia depois, o homem acordou, o bom homem acordou, e não se esqueceu das promessas que tinha feito a Jesus, a Deus. Então ele rendeu louvores e adoração e entregou a sua vida em submissão ao chamado de Cristo. Por quase 2 anos, pregou e evangelizou, contou seu testemunho, sendo instrumento de salvação, levando pessoas a chorar e se arrependerem dos seus pecados. Tinha tanta sede e fome por Cristo que sua família pensava que o homem que havia entrado naquele hospital não era o mesmo homem que havia saído. Fez da sua própria casa de missionários e recebeu por 2 vezes missionários de várias nações. Os aconselhou, os ouviu e tratou aqueles jovens como pai. Aquele homem buscava ao Senhor e decidiu servir a igreja, se tornando alguém parecido como um diácono dentro da sua igreja. E ele era conhecido por alguém que só falava de Jesus, do livramento de Jesus e de como Cristo o havia alcançado naquele hospital. Mas tempos depois, ele descobriu
um segundo tumor no cérebro. Apesar disso, em todo o tempo, ele não cansou de louvar ao Senhor e crer que veria novamente o amado da sua alma. No dia 3 de maio de 2019, enfim, meu pai encontrou o amor da sua vida. Quis Deus o abraçá-lo com seus braços eternos e o retirar desta vida passageira para ingressá-lo na vida verdadeira, na vida eterna. Meu pai viu Jesus. É verdade, ele deixou esposa e filhos e um testemunho vivo de que mais importante que a própria vida é a salvação que vem de Jesus. Mais importante que a cura é a salvação que vem de Jesus. E só quem entende isso, porque não é fácil de entender, é quem foi salvo por Cristo Jesus. Somente em Cristo, somente no Senhor vivemos, nos movemos e existimos. E quem crê nele, ainda que morra, viverá, como a sua palavra nos garante. Que o Senhor Jesus, que é digno de toda a gratidão e é digno de toda a adoração, receba a recompensa do vosso precioso retornar. Que Cristo seja exaltado através de vossas vidas, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e que Cristo continue a ser glorificado através das suas palavras e atitudes. Que o Rei seja exaltado e louvado, apesar do seu pecado e do seu estado do coração. Se você que ainda não receberam a Cristo, que ainda não foi alcançado pela graça, confessar ao Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados, amados irmãos, vocês receberão aquele presente que meu pai recebeu no dia da sua morte. Ao fechar os olhos nesta terra, abriu e contemplou o amado da sua alma. Quem crê nele, ainda que morra, viverá, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus exaltado, aí está o teu povo, que decidiu hoje retornar. Abra os seus corações, os ensine e os guie à verdadeira adoração. Que a fé, que por muitas vezes é provada com fogo, seja uma fé autêntica, Pai. Seja uma fé verdadeira que testemunha a tua boa obra, que testemunha o coração grato daquele que reconheceu que recebeu o maior presente desta vida e que, através deste presente, viverá para sempre. Que o Senhor nos faça reconhecer a tua bondade em meio a tempestades e que, apesar das tensões deste mundo e dos ritos da lei, nos movemos e existimos em Ti, Pai. Por causa da Tua obra naquela cruz, somos gratos e podemos hoje viver, abrir os nossos olhos pela manhã e contemplar a Tua face. Estar aqui, nesta manhã, no Teu dia, amado Pai, e não só ouvir a Tua palavra, mas vê-lo aqui face a face, Pai. O Senhor não só nos provoca a andar, mas o Senhor caminha no caminho conosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a reconhecer que enquanto andamos por este mundo, a purificação está acontecendo. E que o milagre está acontecendo. E que a santidade está acontecendo, Pai, para que no fim vejamos o Senhor olho a olho, face a face, não mais como meninos,
não mais como um espelho embaçado, mas face a face diante de ti, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a confiança, de todo o amor, de toda a entrega, de todo despreendimento. O Senhor é digno de todo empreendimento, o Senhor é digno de todo esforço, o Senhor é digno de todo trabalho, o Senhor é digno de toda oferta, o Senhor é digno por tudo o que o Senhor é. Exaltado seja o Senhor pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém.